Boa tarde a todos, estamos ao vivo agora, 12h10 da tarde. Que bom, né? Meio-dia, obviamente, é a tarde, né? Mas, hoje, muitas pessoas, elas não gostaram muito do horário. Puxa, Rosita, você vai deixar de transmitir às 17, às 19 horas pra, né, transmitir na parte da manhã. Puxa, eu tô trabalhando. Outro, puxa, mas não, no horário, né, tô estudando isso e aquilo. Então, hoje, tá, excepcionalmente hoje, porque nós realmente, todas as terças-feiras, a gente passou para as 10 horas da manhã mesmo, tá, aqui do Brasil, tá? Mas, deixar bem claro que hoje, excepcionalmente hoje, para as pessoas poderem se programar, quem tá precisando de verdade de uma limpeza energética, hoje nós estamos ministrando ao meio-dia, tá bom? No caso agora, quem puder participar, participa, quem não puder, não tem problema, tá? Não fique aflito, né? Porque você pode contar com a gravação. Graças a Deus, não é verdade, tá? Então é isso aí, gente. Vamos lá? Só vou escrever aqui, que agora mudou muita coisa no Justin TV. Então eu vou colocar aqui, ó. Atendendo a pedidos, vai ficar assim, tá? Na gravação. Atendendo a pedidos, excepcionalmente hoje, terça-feira, 18/5/2010, ministramos a limpeza energética, a limpeza, né, ao meio-dia, tá? Deixa eu colocar energética. Energética. Tá? Então, quando vocês forem procurar, tá assim, tá bom? Só um instante. E é isso, gente. Vamos lá, então. O Just TV tá sempre mudando, então a gente tá... Cada vez que a gente vem ao vivo, a gente nota bastante mudança, olha só. Tem mais uma janelinha aqui diferente. Bem diferente mesmo. Vamos lá então, gente. Engraçado que tá aqui, tá dizendo, ela tá falando assim, you are live, né, ou seja, você está no ar, tal, send the link below the friends so they can watch, né, ou seja, passe o link, né, para os seus amigos poderem assistir. E o link no final tá 29, que maravilha, que presente, 29, para quem não sabe, tá, é um número do Arcanjo Miguel, 1/12, tá, porque dia 29, todo dia 29 é dia de Arcanjo Miguel. E o 11 é representado como a força, a espada do Arcanjo Miguel. Então, aproveitando a deixa, eu vou explicar um pouquinho sobre forças, tá? As forças, elas são nitidamente comprovadas e, de certo modo, também sentidas, tá? Percebidas, tá? Através, quando nós saímos do mundo das impressões, tá? O mundo das impressões, como o Gnose explica muito bem, só que eu explico de uma outra forma, porque eu explico através do sentir, como eu sou hipersensitiva, como eu sou vidente, então para mim é muito mais simples eu ver de uma outra forma para poder completar de certo modo ou somar com o que já tem, com as explicações que já tem, tá? Sobre todo o conteúdo do Gnose. Outra coisa, eu estou pensando em fazer um curso gnóstico, ministrar um curso gnóstico no próprio MSN, tá certo? Então eu vou abrir um outro grupo, tá? Sabe esse nosso grupo que a gente usa, esses nossos grupos que a gente usa, que cada um tem 20 membros somente, porque não dá para ter mais, senão desativa aquela função, né, de diálogo, né, de possibilidade de diálogo de todo o grupo, as 20 pessoas ao mesmo tempo conversando, né, tipo um chat no próprio MSN, tá, no grupo, tá? Isso automaticamente sempre, toda vez que alguém for lá falar no grupo, todos vão receber o mesmo diálogo, vão poder participar. Então esse é o nosso intuito também, por isso que muitos estão inscritos nesses grupos, tá, do MSN, do qual eu ministro também, para poder participar da limpeza energética também, entre outras funções, ou cursos, ou palestras, quando a gente tem.
Mas eu estou pensando em abrir um desses aí, particularmente, tipo assim, obviamente vai ter mais de 20 pessoas. Então mesmo que seja desativada essa função, mas para poder ministrar, tá? E depois nos outros grupos vai poder abordar também entre as pessoas, enfim, vão ficar à vontade, né? Para fazer a abordagem do curso. Mas é curso de gnose da Rosita, pela visão da Rosita, certo? Ou seja, vai somar, tá? Com o gnose comum, com a filosofia gnóstica do mestre Samael Weor comum. Então é para somar, entende? É para poder dar um entendimento maior, certo? Então, tipo assim, eu não vou ser uma instrutora, eu vou ser apenas uma cooperadora, tá? Não é instrutora. Ah, a Rosita agora vai dar a instrução do gnose, vai ser uma instrutora, não. Instrutora é o nome da pessoa que está ali à frente de um curso gnóstico, numa instituição gnóstica, tá? No meu caso, não, eu vou ser apenas uma colaboradora, uma cooperadora do teu encontrar. Isso vai ser mais indicado para as pessoas que estão já fazendo um curso gnóstico, ou que fizeram, mas que não sentiram a essência dela, sabe, assim, ou então duvidaram de alguma coisa, ou sabe, não deixaram passar muita coisa. Então, na verdade, o nosso curso gratuito, tá? Ele vai, na verdade, dar uma força, um estímulo maior, uma motivação maior, tá? E, falando justamente sobre gnose, quando a gente está no mundo das impressões, que isso vai ser bem falado também, tá? Hoje, excepcionalmente hoje, nós não vamos ministrar o encontro esotérico, porque quando a gente tem, de certo modo, uma mini palestra no início da limpeza energética, vocês já perceberam que a gente não ministra, né, o encontro esotérico, tá? E é muito importante eu falar sobre isso agora, tá? Então, o que acontece? Quando vocês vão comprovar, tá? Entre outras coisas, eu sempre no decorrer dos meus vídeos, dos meus lives, estou sempre falando alguma coisa gnóstica, mas as pessoas não sabem o que é realmente o gnose, como é que funciona, tal, aquela coisa toda. É a ciência que estuda, tá? O efeito, tem metafísica também no gnose, tá? Então, é o que está por detrás dos bastidores, ensina a percepção, ensina a pessoa a aprimorar a visão, a abrir a visão. Então, quando o indivíduo ele começa a abrir a visão, a perceber mais o intuito das coisas, não tanto a aparência, ele começa a ser guiado pelo próprio Cristo interior. Ele começa a entender melhor a Bíblia, ele começa a entender o intuito maior de Jesus, realmente ele encontra na hora, tá? Então, ele não fica preso a dogmas, sabe, filosofia, ele não se sente prendido nessas coisas. Então, é importante falar sobre isso. O mundo das impressões é o mundo da não consciência, quando o indivíduo não tem consciência, ele não tem ciência da verdade propriamente no dia a dia dele. Então, normalmente as pessoas, os indivíduos, eles acabam agindo de acordo com o que eles têm de resposta. A gente já explicou nos DVDs Removendo Travas Interiores, inclusive esse assunto para DVD. No 8º volume do DVD Removendo Travas Interiores, tá? A gente vai falar sobre isso, as impressões, o mundo das impressões, tá? Porque é uma trava, entende? Você acaba evidenciando as travas aí. Então é bom reconhecer quando é que você está nesse mundo aí. Então muita gente acaba reagindo de acordo com as respostas. Lembra, né? A gente emite uma pergunta, né, no nosso agir, né? E a gente recebe a resposta, tá? De acordo com aquela resposta, você toma uma atitude, você tem uma reação, tá? Você tem uma ação de acordo com né? Você tem uma reação, uma ação novamente, né? Então é um novamente agir, tá? Isso ocorre justamente porque você não tá ali naquele mundo desconhecido. E o gnose, justamente o gnose, ele ensina como ser conhecido esse mundo. Em vários mundos. Físico, mental, emocional. Então ele ensina a ter a consciência, aprimorar a consciência, tá? Então quando você aprimora a tua consciência, fica muito mais difícil você se enganar com as coisas, situações, tá? Você se entregar mais ou menos assim ao mundo de fora, né? Ao mundo das estações, né? Ao mundo dos estados. Você dificilmente vai continuar se baseando nos estados, entende? Então, é muito mais simples quando você tem um conhecimento, tá certo? Então, obviamente, a gente não vai abreviar etapas. Vai ser mais ou menos uma pós-graduação para quem já fez um curso de gnose. É um entendimento maior, tá? Obviamente, a gente vai tratar
para os leigos, que a gente vai fazer uma escada, mas as pessoas mais avançadas também, para ter um maior entendimento, aí um aprimoramento maior aí de alguma coisa que está difícil perceber, tá bom? Porque a gente lida também com autoconhecimento, com autocura, tá? E que o gnose não lida tanto, porque ele já vai direto naquele assunto, tá bom? Então a gente já vai trabalhar mais o indivíduo por um todo, emocional dele, entende? Que é onde o bicho pega mesmo, e às vezes a pessoa se sente impossibilitada de avançar aquele degrau propício ao entendimento no gnose propriamente, tá certo? Bom, gente, é isso, tá? Foi um breve relato, uma breve chamada para esse curso novo que a gente vai ministrar gratuito, tá? Os interessados, logo eu vou colocar para quem tiver no meu MSN, vai ter, obviamente, vai contar com a mensagem, tá? A divulgação. Agora, quem não, acessa o meu Twitter, tá? O meu Twitter, deixa eu ver aqui o endereço direitinho. Bom, é twitter.com/Rosita_no_ar, tá bom? Tá? Então, bem facinho, né? twitter.com/Rosita_no_ar, no lugar do espaço, né? Então, é Rosita no ar, né? Espaçado de underline. Tudo bem, gente? Então, vamos lá iniciar a nossa limpeza energética de hoje. Glória a Deus, né? Bom, lembrando, obviamente, é sempre bom a gente ter um ponto fixo logo de cara, tá? Pra gente se firmar. Como eu já falei anteriormente, como eu sempre falo, a fé, ela firma a gente alguma coisa, né? Pra você acreditar, você tem que ter confiança, não é verdade, né? Tipo, pra você confiar, pra você acreditar num trabalho de um pintor, né? Você tem que confiar nele, não é verdade? Para você ir num dentista, para você entregar sua boca, né, ali pro dentista ou pra dentista, você tem que confiar no trabalho dele ou dela, não é verdade? Da mesma forma, nós temos que confiar em algo maior, tá? Na solução dos nossos problemas, na solução de uma tristeza, né? Muita gente se sente e tem sensações e tem sentimentos que vêm e vão do nada, e a pessoa não sabe muito bem o que é isso, não é verdade? Então tá faltando aí uma percepção maior, porque ela está condicionada ao mundo das impressões, tá? O mundo das impressões é o mundo da aparência, tá certo? É o mundo da reação, do instinto de sobrevivência. Então ele é um mundo mais instintivo, ele é um mundo sem consciência, é onde você não tem posse de você. E a essência de tudo, para você ser bem sucedido em tudo, tem que ter mente empreendedora. E para você ter uma mente empreendedora, você tem que ter consciência. Você tem que ter confiança em você, tá? E para você ter confiança em você, você tem que acreditar. Aí você tem que pensar, o que você acredita? Onde está a tua crença? Onde mora a tua crença? Você crê mais no teu meio, seja ele qual for, né? Não importa se é um meio ruim ou bom, você crê mais naquele meio, você vai ficar condicionado àquele meio. Você vai tentar se afastar daquele meio e você não vai conseguir, porque a tua crença está presa a isso. Você vai tentar sair, você vai voltar. Tá? Agora, se você tem a crença em algo maior que tudo e todos, você está livre. Porque você não vai ficar condicionado a nada. Para que você tenha essa percepção, essa fé, essa crença em algo maior, você tem que acreditar que exista algo maior. Então você nota que a sequência, tá? Tudo é sequência. Você tem que ver a sequência das coisas. Então o que acontece? Fé, né? A fé vem da confiança, né? Eu tenho fé, né? Tipo, puxa, olha, essa rocha tá firme, então eu vou me segurar, né? Vou lançar lá, né, o gancho, né? Opa, puxei bem, opa, tá firme. Agora eu vou subir. Não é verdade? É isso que é fé. Fé e crença é isso. A fé te coloca lá em cima através da confiança, tá? E te deixa seguro a ponto de você crer. Você anda na fé, tá? Então é isso. Quando você permite-se andar na fé, automaticamente, porque isso é uma questão de mente, não depende de nada nem ninguém de fora. É um processo totalmente individual teu. Sabe? É algo alone, né? É algo dentro. Não tem nada fora. Nada de fora tem que interferir ou contra ou a favor de você ou do que você está fazendo nesse momento. Quando você ganha isso, essa concepção, tá? Automaticamente você vê a tua vida andar em todos os sentidos do jeito que você quer. Você não vai mais se prender
a opiniões das pessoas, a pressões, a dificuldades, a obstáculos, isso tudo cai por terra. Quando você se permite a crer em algo bem maior, tá? E pra gente crer em algo bem maior, a gente tem que acreditar no quê? Na existência. Então é fé, né? Crença em algo existente. Só que para isso tem que ter prova, né? Tá? É onde Jesus dizia assim, né? Bendito aquele que crê, né? E por isso vê, não é verdade? Tá? Agora, tem pessoas, infelizmente, quando a gente está voltado nos mundos das impressões, todo mundo acaba sendo que nem Tomé. Você precisa palpar, você precisa ver para você poder crer. Entende? Então, quando você, nesse momento, opa, peraí, eu quero um sinal de que tem algo maior, porque da mesma forma que eu nasci do nada, eu não nasci do mesmo de um apenas embrião, não é verdade? E da mesma forma, pô, a minha matéria vai ficar aí, né? Então, se eu nasci sem nada e vou morrer sem nada, opa, existe algo maior. Ninguém concebe, não é verdade? Da mesma forma que ninguém concebe que nós estamos sozinhos aqui no planeta Terra, né? Porque senão a NASA não gastaria uma fortuna, não é verdade, tá? O mundo todo não ficaria querendo explorar fora, né? O universo, não é verdade, tá? Então, o que faz o ser humano querer, né? Saber, ele crê. Todos nós sabemos que existe vida lá fora. A gente não sabe muito bem por que a gente tem essa crença, né? Algo já previamente programado, não é verdade? Então, da mesma forma, existe algo que criou tudo isso. Por que a gente crê que existe um Criador, né? Porque a gente cria, nós somos imagem e semelhança dele. Nós criamos, nós temos a capacidade de criar, não é? Tá? Porque nós somos artistas, tá? Então, eu até citei aqui, veio uma canalização muito forte para mim durante um trabalho meu aqui, que sempre vem, obviamente, conforme eu vou atendendo as pessoas, sempre vem algo maravilhoso e vai formando os meus livros, obviamente, tá? Então veio algo bem legal que eu coloquei até no meu Orkut. Seguir Jesus é uma arte. E também lá coloquei também no Twitter, tá? É só conferir lá no Rosita ZF 999, que é Reflexões Breves para o Socorro Imediato, tá? É a lista do Rosita no ar, tá? Seguir Jesus é uma arte. O artista não rotula nada e nem julga ninguém, pois este sabe que se assim o fizer, deixará de ver do alto do monte. Quer dizer, isso é muito importante, né, gente? Uma visão, assim, totalmente favorável, não é verdade? Tá? Bom, a participação aqui do nosso consulente, tá? Rui Manuel, aqui da Suíça, ele é português, tá? Gratificado de estar participando com a gente. Nós nos sentimos gratificados com isso, né? Ele tá perguntando aqui, Rosita, tem aí uns vídeos na Emo? A Emo é a nossa rede social, sobre a fotografia da aura. Incrível, falaram que 2 anos mais ou menos antes do nascermos já se pode vir a aura. Exato. Para você ver como antes da matéria nós já existimos, e já existia um intuito, já existia uma concepção. Entende? Então é fantástico isso, né? Olha o que a gente falou agora. Já existiu um intuito, já existiu uma concepção. A vida começa antes da matéria, antes do embrião. E tem um vídeo também sobre crianças que se lembram da vida passada. Aí estão provas bem concretas. Exatamente. Fantástico, né? Fantástico, fantástico, fantástico. E é por aí mesmo. Gente, o papo tá maravilhoso, não é verdade, tá? Mas eu gostaria de ministrar nossa limpeza, sabe? Com esse astral. Que diferença, né? A noite pro dia, né? Não é? Presença do sol, né? Parece que as canalizações vêm a toda, né? É uma coisa maravilhosa, né, Rui? O Rui começou também através da própria limpeza energética. Ele dentre outras pessoas, ele é a prova viva de que o nosso trabalho gratuito, ele é totalmente completo, tá? É só a pessoa poder ter oportunidade, boa vontade e gana, né? De acessar todo o nosso trabalho gratuito, e automaticamente a pessoa vai ter meios, tá? De fazer um trabalho interior, descobrir cada vez mais, porque tudo é prática, né, gente? Vocês notam que até o que a gente está falando aqui, apesar de parecer ser uma teoria, mas não é prática. A gente já convida automaticamente, como a gente vai falando, a gente já convida a pessoa, opa, parar para pensar e já agir já no conteúdo próprio dela. É algo fantástico, não é verdade, tá? Então, ele está continuando aqui. E melhor sim, porque senão passava o dia cheio
cheio de sono. É verdade. Porque o Rui, o que acontece? Nossa, ele às vezes sacrificava a noite dele de sono para poder participar. Porque ele na Suíça, tipo agora, 10 horas a 15 horas, 15, 16, 17, né? Agora são 17 horas para você, né? E hoje ele tirou a folga, justamente para aproveitar e participar também do nosso intuito aqui. Quer dizer, boa vontade, né, gente? Boa vontade é tudo, né? Tá? Então é mais ou menos um filho que eu tenho agora. Ganhei um filho, né? Um filho espiritual, né, Rui? É isso aí. Então vamos lá, meu anjo. Bom, vamos então ministrar a limpeza energética, tão importante pra gente, só para completar o que a gente tá falando aqui, o que a gente tá, de certo modo, impulsionando a todos aí, tá certo? Então vamos lá? Vamos respirar o sol gostoso, né, gente? Energia prana, claridade, isso é maravilhoso, né? Acredito que as pessoas não vão se arrepender de estarem participando desse horário aqui com a gente, com certeza. Porque o dia, ele favorece muito, né? A gente às vezes quer favorecer, né, as pessoas por causa da sobrevivência delas, do estado delas momentâneo e tal. Então elas preferem mais à noite e tal, aquela coisa toda. Então hora um que é uma hora, mas se você for perceber mesmo, o melhor momento, a melhor hora, tá? Para esse nosso momento de limpeza energética é debaixo do sol, né? Debaixo da claridade. Mas Rosita, e quando estiver nublado? Não tem problema, o sol está presente, o sol está ali. Ele está vibrando, é aquela coisa, né? Você não está percebendo a nuvem, e daí que a nuvem está ali, tá? Não importa se a nuvem está negra, cheia de água, não é verdade? Cheia de chuva, trovoada, não importa. Além dela, tem algo assim imaculado que é o sol. E é esse sol, tá? Perespiritualmente que nós estamos acessando todos os dias. Então a gente ensina durante a limpeza energética a ter acesso ao sol espiritual, tá? Então vamos lá, gente. Obviamente primeiro, né, a gente sempre comentando sobre forças, que era o que a gente ia falar no início, mas eu deixei para falar agora, para vocês poderem entender. Quando a gente, depois que a gente começa a sair do mundo das impressões, as forças começam a ser mais percebidas, tá? Pela gente. Então até a nossa visão, inclusive era esse o assunto que a gente estava hoje, né, Rui? Falando sobre isso, até a nossa visão, tá? Muda. Visão física, tá? E, às vezes até muitas pessoas, inclusive o Rui, ele sempre pergunta assim, Rosita, puxa, essa prática assim é legal, essa prática para desenvolver, para acelerar o dom. Eu sempre estou falando para ele e também para outras pessoas também, que não é só ele. Que essas práticas, elas vão acelerar, vai se assemelhar, mais ou menos, àquela história da borboleta, sabe? Acho que todo mundo recebeu no Orkut a história da borboleta, né? Que o homem, né, um homem, ele foi lá com a tesoura, cortou, porque ficou com pena da borboleta lá fazendo o maior esforço para sair do casulo. E ele fez o mal a ela, condenou ela ao chão. Então, quer dizer, sem perceber, ele teve uma boa intenção, mas infelizmente não foi bem sucedido na intenção dele, tá? Porque ele não tinha visto, ele viu pela impressão. Ele teve a impressão de que ela estava sofrendo, mas não estava. Tá aí, vai, por trás às vezes de um sofrimento objetivo, que tipo assim, quando você tá caminhando, é um sofrer objetivo. Às vezes é difícil, né? Mas você tá ali na luta, então é um sofrer objetivo. Não é aquele sofrer que você tá parado, sofrendo um mal, é diferente. Vocês notam como é relativa a coisa? É bom citar sobre isso, tá? Sofrimento e dor do nascimento é nascimento. Sofrimento e dor, tá? De algo não objetivo, aí é inútil. Aí já é outra coisa, já é outro quadro, aí já não tem nada a ver com Deus. Não é a vontade de Deus, não, pra ninguém. Tá? Mesmo a pessoa tá cheia de karma. Não, a pessoa tá colhendo com plantão, não interessa. Ela tem uma nova oportunidade sempre de se reciclar e trilhar o caminho da misericórdia. Só haver o arrependimento verdadeiro. Ah, o arrependimento verdadeiro, beleza. Aquele mal já não vai mais estar, mas tem que ser sincero a esta força maior, que se divide quando chega a nós em várias forças. Da mesma forma que temos 7 chakras. Então cada um tem uma força diferente, uma função diferente. Então todos agem ao mesmo tempo, estão perfeitamente alinhados. Da mesma forma que os planetas estão alinhados. Então é importante citar sobre isso, porque é um assunto magnífico e muito necessário. Tá? Infelizmente que poucos citam. E pela importância, isso deveria ser ministrado em escolas. Hoje em dia, sim.
já para os indivíduos que estão se formando, cidadãos, na verdade, eles já terem uma percepção maior da vida, né? E não ficarem tão perdidos assim, não é verdade? Né? Em tantas coisas assim, até desestimulados, né? Desestimulados por completo, não é verdade? Então, cabe sempre a gente ministrar algo um pouco maior, tá? E melhor ainda, de forma gratuita, tá? Cabe às pessoas valorizarem, porque tem muita gente que cobra para poder falar o que eu tô falando aqui, tá? Então não tô almejando valor nenhum, tá, gente? Eu só tô ensinando a vocês a perceberem, às vezes Deus, ele dá o raio solar para você de graça. E você às vezes não tem noção do quanto é valoroso esse raio solar. Vai evitar que você seja atacado por micro-organismos, né? Assim como bactérias, fungos, né? Que gostam mais da escuridão, da ausência do sol. Então nós temos que valorizar a natureza, o que a gente tem de graça. Porque nós estamos na era da graça. E a graça é uma força. E nós temos que ter essa percepção dessa força. Então quando a gente começa a ganhar posse da gente, quando a gente não vive mais baseado nas impressões, a gente começa a perceber essas forças atuantes em nós. Na natureza, que se chama até os elementais, né? Eu falo mais ou menos sobre isso, sobre os elementais. Eu pretendo falar mais agora nesse curso de gnose, tá? E espero que o Rui possa explorar bastante, hein, Rui? Que todo o conteúdo aí da gente conversado pode explorar, tá? Obviamente não vai substituir os livros do Mestre Samael Maior. Lembrando que a Biblioteca Gnóstica mudou de endereço agora, infelizmente, tá? Então o acervo, todo o acervo dos livros do Mestre Samael Maior estão sendo recolocados. Mas muitos eu tenho já o download em casa, no meu próprio PC. Então, eu falo em casa como se eu estivesse, né, reunida com vocês num local, né? Vai saber, né? Os mistérios, né? E eu posso até passar para vocês, tá? Colocar lá no 4 Shared. Eu tenho muitos livros mesmo, em que eu já fiz o download lá do próprio Biblioteca Gnóstica. Lembrando que agora é www.bibliotecagnostica.net. Só tiro o com e coloco o net, tá? E é isso, gente. A importância da gente passar em ferramentas gratuitas, que é pra não ver o que aconteceu com eles ali. Ficaram sem verba, né? E agora estão tendo que receber donativos e tal, para poder manter. E esse acervo do Mestre Samael Maior é uma oportunidade maravilhosa, porque na minha época, na época de muitos que fizeram gnose junto comigo, a gente não tinha essa facilidade, gente, nem de internet, nem de e-books, entende? A gente não tinha essa, sabe, nossa, que delícia, né? Hoje em dia, na época de vocês, está muito fácil, sabe? Você obter sabedoria, não sabedoria propriamente, mas obter conhecimento, né? Porque sabedoria vem de dentro, não é verdade? Conhecimento vem de fora. Então é bom conhecer, tá? Várias filosofias para você saber, puxa, qual que, né, se assemelha mais ao teu eu, né? Qual que você, puxa, ó, eu creio mais nisso aqui, eu acho que isso aí tem mais a ver comigo, né? E assumir o seu nível, e a partir dali cresceu, já vai para outro e assim vai, tá certo? Então é mais ou menos assim. Aí o Rui tá dizendo aqui, é a história do dai de graça o que de graça recebesse. Exatamente. Aí que tá, exatamente. Dai de graça o que de graça recebeste. É quando eu falo sempre, tipo, tem coisas que a Rosita cobra e tem coisas que a Rosita jamais vai cobrar, né? Nossos cursos, nossas palestras, não vou cobrar. Esse curso agora que a gente vai ministrar não é cobrado de jeito nenhum. Com o próprio Mestre Samael jamais cobrou nada enquanto é isso, tá? A gente vai ensinar as pessoas a se encontrarem. É um papel nosso, sabe? É natural, entende? Então, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. E aí vai, né? Que gostoso, é uma troca show de bola. Quanto mais eu ensino, mais eu sei. Quanto mais eu sei, mais eu passo. Quanto mais eu passo, mais eu recebo, e aí vai. Entende? Sabe, é uma coisa maravilhosa, é algo fantástico. A gente ensina as pessoas, não é verdade? Mas já tem coisas que não. Já tem coisas que, se eu fizer pra pessoa, é que nem você ir lá, pesca um peixe, não é verdade? O peixe você recebeu de graça, mas você não pode, né? Dar de graça, né? Você teve um custo, né? Você gastou gasolina no barco, você gastou o teu tempo, não é verdade? Né? Você pescou, você gastou tua saúde, você suou. É o fruto do suor. Fruto do suor, a gente pode sim e deve cobrar, não é verdade? Tá? Aí que tá a diferença. Hoje está sendo muito proveitoso, glória a Deus. Obrigado, Jesus. E é isso, tá? Bom, vamos então ministrar. Expliquei um pouco mais sobre forças. Falei tudo que eu tinha que falar sobre hoje, né? Tá? Bem legal. Então vamos lá, gente.
falei sobre as fontes justamente para poder a gente identificar hierarquicamente, nós temos que pedir licença, da mesma forma que nós, se você for ver no Racionalismo Cristão, tá? Ainda vou falar sobre os livros dele aqui, porque eu acho que faz bem eu fazer essa propaganda, e lá também é gratuito, tá, gente? É interessante, se você tem acesso ao Racionalismo Cristão, depois entre lá no site deles, eu não me recordo exatamente qual é, mas digita lá no Google depois Racionalismo Cristão, você vai achar com certeza, tá? E é muito interessante porque você vai começar a entender por que a Rosita usa o decreto do racionalismo cristão quando ela ministra a limpeza energética, né? Procura também sobre Ramatiz. Você vai saber por que a Rosita utiliza também os decretos do Ramatiz, também logo de cara na limpeza energética dela, tá? Procura saber sobre implantes lá no próprio e-mail gigante, tá? Que isso foi passado de irmão para irmão há muitos anos atrás, tá? Desde 2000, essa coisa sobre os implantes aí, tá? Desde a época do grupo da Rede Luz lá, que é espanhol. Então eu tenho muitos amigos espanhóis e mexicanos aí fantásticos, tanto gnósticos quanto pessoas iluminadas aí, tá? Preparados para ajudar na conscientização aí do planeta nessa nova era aqui, tá bom? Bom, gente, vamos lá ministrar nossa limpeza energética, pedindo a permissão do mestre Ramatiz, tá? Que ele lida com o plano astral, ele evita que os malfeitores espirituais, os obsessores, os encarnecedores, os vampiros, os monstros, entre aspas, tá? Às vezes até formados, tá? Pela nossa energia, às vezes nós criamos monstros, tá? Do medo, né? Às vezes são verdadeiros demônios que a gente cria, não é verdade? Com a nossa intensidade, né? Às vezes até com a nossa maldade inconsciente, né? Essa maldade se gerou através do ódio, não é verdade? Através de uma amargura, uma mágoa muito forte. E a gente foi colocando isso numa bola terrível, né? E isso acaba sendo usado contra nós próprios. Tudo que a gente deseja ao próximo acaba voltando a nós com muita intensidade, tá certo? Então, quando a gente clama a bênção do Ramatiz, tá? Do excelente mestre Ramatiz, ele nos traz essa bênção dele, a gente sincroniza na frequência dele. Então aqui a limpeza energética, a base da nossa limpeza é a sincronização. Então a gente sincroniza com o mestre Ramatiz, Sanat Kumara, obviamente, né? Que ele vai, né? Ou seja, né? Hierarquia, Sanat Kumara, Ramatiz, tá certo? Automaticamente nós vamos preparar a nossa aura, óbvio, o bom guerreiro, ele não vai sair desarmado, oh, peito aberto, não, né? Ele vai, não, pera aí, deixa eu me reciclar, deixa eu dar uma engraxadinha ali, uma afiadinha aqui, né? Tá? Então é o que a gente vai fazer, tá certo? Pedindo proteção primeiro, tal, né? Então a gente limpa o nosso astral, né? Toda mazelada, toda sujeirada, aquela coisa toda, pedindo sempre assistência do mestre Ramatiz, não é verdade? E dos amparadores, na verdade, tá? E do Sanat Kumara também, tá certo? Que lida também ali bem nítido. Depois, após isso, após essa sequência, aí nós, né, a gente ciente do que a gente tá, não é verdade? Opa, estou confortável, estou confiante, beleza, agora eu posso me limpar. Aí começa a limpar o nosso astral, nossa aura, né? Quem tem aquela coisa assim, quem tirou uma foto Killian, não é verdade? E viu lá um buraco ali, aí vai naquele tratamento longo, às vezes extenso, né? É uma forma de você também participar desse tratamento também, tá? Então, a partir daí você já vai trazendo para você, né, essa benfeitoria, não é verdade? Limpou o astral, limpou a aura, ampliou, beleza. Aí você vai limpar o teu ambiente. O astral do teu ambiente, que é onde você habita. Que às vezes a gente vai no local, né? Ou centro, a igreja, aí volta pra casa, ai meu Deus do céu, volta tudo, né? Tem pessoas que entram em casa, só faltou chorar, né? Dá uma coisa, não consegue fazer nada, não é verdade? Então, é por isso que nós estamos aqui, dentro da nossa casa, dentro do nosso estabelecimento, cara a cara com o mal, cara a cara com o que está nos limitando, não é verdade? Vamos enfrentar isso de peito aberto, tá? Então, nós estamos tendo proteção para tanto. Depois que limpou o ambiente, nós vamos limpar o nosso canal. Mas, Rosita, a ordem dos fatores pode não alterar o produto? Altera. Então é assim. Primeiro a aura, depois o ambiente, depois o nosso canal, que é o astral superior. Depois que você limpar o astral superior, tá? Aí sim nós vamos fazer mais forte. Que aí é o processo de autocura de implantes. Que é aquela coisinha ali que a gente fica sempre ali e que acaba fincando a gente, não é verdade?
num ciclo vicioso aí, tá? E torturas e torturas e torturas psicológicas e emocionais, né, gente? Certo? Bom, a partir dali, aí a gente vai pedir, vai fazer o selo, né? Opa, tô limpinho, beleza, não quero mais ser atacado. Vai deixar aberta a coisa? Não. Vai deixar escancarado? Não. A gente vai fechar com a proteção, vai selar com o Arcanjo Miguel. Entendeu? Tá? Já vai abrir, né, espaço aí. Então toda semana, meu amigo, minha amiga, você fazendo isso, duvida a coisa de pegar, sabe? Só se você for muito preguiçoso, muito preguiçosa, muito desestimulado mesmo, não fazer por si, querer que os outros façam. Aí não dá. Aí não dá. Nem Jesus fez isso, não é verdade? Tá? Então é isso, gente. Vamos lá? Jesus, ele, vamos dizer assim, ascensou por nós, sim, mas deixou uma grande lição que poucos, infelizmente, sabem desfrutar dessa lição. Não é verdade? Então vamos lá, gente? Vamos lá? Sanat Kumara, todos juntos, quem está acostumado já a fazer, vamos lá, tá? Pode ser em voz alta, não tem problema nenhum. Sanat Kumara, previamente com material já para você fazer junto com a gente. Vamos lá? Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara. Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara. Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara. Cristo e Ramatiz me ajudem, Cristo e Ramatiz me ajudem, Cristo e Ramatiz me ajudem. Ramal me dê assistência, Ramal me dê assistência, Ramal me dê assistência. Cristo e Ramatiz me ajudem, Cristo e Ramatiz me ajudem, Cristo e Ramatiz me ajudem. Ramal me dê assistência, Ramal me dê assistência, Ramal me dê assistência. Cristo e Ramatiz me ajudem, Cristo e Ramatiz me ajudem, Cristo e Ramatiz me ajudem. Ramal me dê assistência, Ramal me dê assistência, Ramal me dê assistência. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, o raciocínio e o sofrimento derivados da luta contra os maus hábitos e as imperfeições que o espírito se esclarece e alcança maior evolução. Certos de que nos cabe fazer e pondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Vamos lá, 15 minutos, tá? Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros
a fim de repará-los, evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los, evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los, evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los, evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los, evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los, evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los, evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los, evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los, evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los, evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo.
Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores,
para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Amém e graças a Deus. Então vamos relaxar um pouquinho. Quem tiver que se espreguiçar, espreguiça, se alinhar, sabe, alongar, faça isso, se sentir confortável, tá? Boceja, enfim. Vamos dar continuidade então agora, tá? Primeiro, ladainha do livramento, tá certo? Senhor, livrai-me de toda tendência a cair em tentação. Senhor, libertai-me das correntes psíquicas que das quais contribuem para o afastamento de Ti. Senhor, desplugai-me do comodismo do qual recebo através de projeções de pessoas ao meu redor. Senhor, livrai-me das injustiças das quais cometo diariamente comigo próprio. Senhor, livrai-me da desobediência de não servir somente a Ti. Senhor, sabendo de que a ascensão significa, na verdade, novos acertos, tendo este conceito como base, renove minhas forças para que direcione somente para a Tua vontade, protegendo-me de todas as projeções maldosas, das quais contribuem para uma cegueira, da qual não mais faço parte, porque o Senhor é comigo sempre, protege-me a verdadeira face. Por tudo que por Ti é consagrado, revela-me minha verdadeira alma gêmea, e me proteja dos furtadores de energia disfarçados de encanto. Por tudo que de Ti é revelado, revela-me somente que provier do amor-luz. Livrai-me de toda tendência a alimentar os egos,
dos quais não fazem parte da postura da qual é perpetuada em tua glória. Senhor, livrai-me do que não serve ao melhor de todos. Senhor, livrai-me do desespero que entrego para ti. Senhor, livrai-me da tristeza que renova agora em alegria através de ti. Senhor, diante de ti eu me renovo, renovo as forças de meu ser, pegando de volta as minhas armas, das quais somente a mim foram ofertadas. Senhor, que por tua glória e santidade lhe entrego para sempre a minha obra, para que somente a ti dela tenha direito, e a proteja de todas as intempéries das quais já fomos avisados, mesmo antes de nós nascermos. Senhor, que todas as amarras, que todas as armadilhas e ciladas, das quais ainda temos meios de cair, vos peço com devera humildade, livrai-me, Senhor, de mim. Senhor, que todo e qualquer devaneio que enviarem na minha fronte, restaure essa energia e transforme-as em abertura de novos horizontes. Senhor, que as pedras que forem jogadas em meu corpo, que sejam levitadas para serem ancoradas para a construção do teu templo em mim. Senhor, livrai-me de toda e qualquer tendência ao que nunca e jamais será vosso. Senhor, te peço clemência, para não mais precisar sofrer. Senhor, não permita mais o mal dos outros me abater. Senhor, que a compreensão reine em pacificação permanente, alimentando meu verdadeiro saber. Senhor, a ti me refugio, pois sei que é sempre o verdadeiro abrigo e não há mais nada e nem ninguém. Senhor, sei que tenho coisas importantes a fazer por ti, por isso peço que livrai-me de todas as navalhas que possam estar contidas durante o percurso e as use a favor de sua obra. Senhor, peço que me livre do veneno contido nesse cálice mortal. Senhor, livrai-me das torturas do mal. Senhor, livrai-me do processo inconsciente que envolve a coletividade e me renove pelo raio nobre da imortal igualdade. Senhor, revela-me na tua missão. Senhor, se da luz eu venho e pela luz vou te encontrar, desfaça toda ilusão que queira me desviar. Assim é agora e para sempre, com esta afirmação me torno consciente. Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus uno, que está dentro do universo, que nos promove a liberdade e nos devolve o verdadeiro progresso. Amém e graças a Deus. Bom, vamos agora fazer o processo de autocura de implantes, tá? Para dar continuidade à nossa limpeza energética de hoje, terça-feira, dia 18 de maio de 2010, tá bom? Agora são 1h07 no Brasil, certo? Deve ser agora 18h07 aí em Suíça, né, Rui? E 17 horas em Portugal, não é isso? Acho que é isso, né? Na França eu não me recordo. Muito bem, agora no Japão agora é o contrário, né? São 1h da manhã agora no Japão. Então vamos lá? Eu apelo ao Cristo para acalmar meus medos e para apagar todo mecanismo de controle externo que possa interferir com esta cura. Eu peço ao meu ser superior que feche minha aura e estabeleça um canal crístico para os propósitos de minha cura, para que só as energias crísticas possam fluir até mim. Não se poderá fazer outro uso deste canal que não seja o fluxo de energias crísticas. Agora apelo ao Arcanjo Miguel da 13ª dimensão para que cele e proteja completamente essa sagrada experiência. Agora apelo ao círculo de segurança da 13ª dimensão para que cele e proteja e aumente completamente o escudo de Miguel, assim como para que remova qualquer coisa que não seja de natureza crística e que exista atualmente dentro deste campo. Agora, apelo aos mestres ascensionados e a nossos assistentes crísticos apoiados nas naves para que removam e dissolvam completamente todos e cada um dos implantes e suas energias semeadas, parasitas, armas espirituais e dispositivos de limitação autoimpostos, tanto conhecidos como desconhecidos. Uma vez completado isto, apelo pela completa restauração e reparação do campo de energia original infundido com a energia dourada de Cristo. Eu sou livre, 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 eu sou livre. Antes da continuidade, o que aconteceu, Rui? Você escreveu aí, não vai acreditar no que me aconteceu. Diga, Rui, o que aconteceu? Enquanto nós aguardamos, vamos dar continuidade então, tá? Se bem que antes da gente dar continuidade, vamos ver aqui, ele quer nos contar algo.
Lembra daquela história do formigueiros de cores com os olhos abertos? Sim. Pode dar continuidade, Rui. Bom, explicando aqui, tá? Para quem não tá, para quem não, enfim, não estava ciente da conversa antes da limpeza, eu e o Rui nós estávamos conversando sobre as percepções exteriores. Eu até estava afirmando para ele que não há necessidade, né, da gente fazer práticas para acelerar o desenvolvimento de um dom, justamente devido à própria capacidade da gente automaticamente já se providenciar a isso, né, já providenciar esse acontecimento mágico, tá? Justamente devido a uma continuidade. Gente, só um instantinho aqui, tá? Pronto. Pode falar, Rui. Naquela parte do grande foco, vi esse formigueiros. Formigueiro está falando aqueles negocinho que pisca, né? Aqueles coisinho, né? Né? Quando a gente tá com o olho meio aberto, assim, né? Que fica ali, tá? É a vibração. Vi uma chama grande azul perto de mim, depois fugiu. Eu tava olhando uma parede e vi uma flor e desabrochar. Que lindo, né? Tá vendo? É isso aí. A pessoa automaticamente ela vai tendo percepção, né? Das coisas ao redor que, na verdade, não havia, não tinha capacidade de ver porque estava mais preso no mundo das impressões. À medida que você sai do mundo das impressões, tá? Das reações, na verdade, do instinto, né? Quando você sai disso, quando você começa a focar, na verdade, você começa a perceber, tá? Mais ainda, coisas que normalmente a nossa vista humana não percebe, comumente, não é verdade? E ele completa aqui. Depois vi uma grande chama azul e a ir dos meus olhos, pequena bola azul, a saírem. Graças a Deus, é isso aí. Vai descrevendo. Podemos dar continuidade então? E no fim, como se fosse o fumo a passar pela parede, ou seja, atravessar. Fantástico, anjo. É algum mentor que você viu, né? Que trabalha aí com os amparadores, ou talvez até um próprio amparador trabalhando com a chama azul, a chama de proteção. Podemos, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Eu, o ser conhecido como, declara seu nome em voz alta, não é verdade? Quem estiver intercedendo por alguém pode fazer isso. Nesta encarnação particular, por este meio, revogo e renuncio a todos e cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos e ou contratos de associação que já não servem ao meu bem mais elevado nesta vida, vidas passadas, vidas simultâneas em todas as dimensões, períodos de tempo e localizações onde quer mais na mente de Deus. Eu agora ordeno a todas as entidades que estão ligadas com esses contratos, organizações e associações, às que agora renuncio, que cessem e desistam e que abandonem meu campo de energia agora e para sempre em forma retroativa, tomando seus artefatos, dispositivos e energias semeadas com vocês. Para assegurar isto, eu agora apelo ao Sagrado Espírito Shekinah para que seja testemunha da dissolução de todos os contratos, dispositivos e energias semeadas que não honram a Deus Pai e Mãe. Isto inclui todas as alianças de seres que não honram a Deus Pai e Mãe, como Supremo. Ademais, eu peço que o Espírito Santo testemunhe a liberação completa de todos os contratos, dispositivos e energias semeadas, tanto conhecidas como desconhecidas, que infringem a vontade de Deus Pai e Mãe. Eu declaro isto adiante retroativamente, e que assim seja. Eu agora volto a garantir minha aliança com Deus Pai e Mãe, através do domínio do Cristo, e a voltar a dedicar meu ser inteiro, meu ser físico, mental, emocional e espiritual, à vibração de Cristo, desde este momento em diante, em retroativo. Mais ainda, dedico minha vida, meu trabalho, tudo que penso, digo e faço, e a todas as coisas em meu ambiente que todavia me servem, à vibração de Cristo também. Ademais, dedico meu ser à minha própria mestria e ao caminho da ascensão, tanto do planeta como o meu. Havendo declarado tudo isto, eu agora autorizo ao Cristo e ao meu próprio ser superior para que façam mudanças em minha vida, para acomodar esta nova dedicação. E eu peço ao Espírito Santo que testemunhe isto também. Eu agora declaro isto às chamas masculinas e femininas de Deus, que seja escrito no livro da vida, assim seja, graças a Deus.
Vamos lá. Normal, tá, gente? Normal. Os demônios, entendeu? Quererem aparecer. Que eles começam a ficar desfocadinhos, né? Então eles querem aparecer, tá, gente? Você é que me entende, tá? Então, o que a gente faz? Bane! Não é verdade? Tá? Pô, se o cara não tá satisfeito, por que tá assistindo a nossa TV, não é verdade? Tá? Né? O cara sai do disque sexo a 1000. Se é que vocês me entendem, entende? Aí vem perturbar. Vem perturbar. É um caso realmente de polícia, né? Então tá amarrado em nome de Jesus. Né? Aqueles lá voltaram. Mas não tem problema. Né? Não tem... Anjo, isso daí é normal. Isso é em todo lugar. Olha, isso é em tudo, gente. Em tudo, em tudo. Você já imaginou? Se uma atriz, não é verdade, vai deixar de atuar porque tem um monte de safado por aí? Não é verdade? Uma cantora vai deixar de cantar porque tem um monte de safado vendo? Não é verdade? Né? E a vida é isso, gente. Tanto tem o bom quanto o ruim. Vamos focar no bom e deixa eles lá, os largados pra lá. Não é verdade? E vamos, olha, Rui, aliás, eu vou deixar depois alguém escalado pra ficar banindo pela gente, tá? Porque eu sou uma só, né? Se eu fizer as duas coisas ao mesmo tempo é complicadíssimo. Então vamos lá, gente. A universo e a mente, vamos focar, não vamos desfocar não, tá certo? Vamos lá? A universo e a mente de Deus inteira, e a cada ser nela, e a todos os lugares onde tenha estado, experiências nas quais tenha participado, e todos os seres que necessitam esta cura, já sejam conhecidos ou desconhecidos para mim. Qualquer coisa que se mantenha entre nós, eu agora curo e perdoo. Eu agora apelo ao Santo Espírito Shekinah, ao Senhor Metatron, ao Senhor Maitreya e a Saint Germain, para que ajudem e testemunhem esta cura. Queridos, eu os perdoo por tudo o que tiver que necessite ser perdoado entre vocês e eu. Viu? Vos perdoo, tá? A vossa insanidade. A vossa incapacidade aí de se controlarem, tá? Então, a vida é essa, gente, tá bom? Então vamos lá. Eu lhes peço que me perdoem por tudo que necessite ser perdoado entre vocês e eu, tá? Por eu não partilhar da vossa doença, tudo bem? Tá? Que a gente tá no outro, né, Rui? Vamos lá. O mais importante, eu me perdoo a mim mesmo por tudo que necessite ser perdoado entre minhas encarnações passadas e meu ser superior. Estamos agora coletivamente curados e perdoados, curados e perdoados, curados e perdoados. Todos estamos agora elevados a nossos seres crísticos. Nós estamos plenos e rodeados com o amor dourado de Cristo. Nós estamos plenos e rodeados da dourada luz de Cristo. Nós somos livres de todas as vibrações de terceira e quarta dimensões de medo, dor e ira. Todos os cordões e laços psíquicos unidos a essas entidades, dispositivos implantados, contratos ou energias semeadas estão agora liberados e curados. Eu agora apelo a Saint Germain para que transmute e retifique com a chama violeta todas as minhas energias que me foram tiradas e as regresse a mim agora em seu estado purificado. Uma vez que essas energias regressam a mim, eu peço que esses canais através dos quais se drenava minha energia sejam dissolvidos completamente. Eu peço ao Senhor Metatron que nos libere das cadeias da dualidade. Eu peço que o selo do domínio do Cristo seja colocado sobre mim. Eu peço ao Espírito Santo que testemunhe que isso se cumpra e assim é. Eu agora peço ao Cristo que esteja comigo e cure minhas feridas e cicatrizes. Eu também peço ao Arcanjo Miguel que me marque com o seu selo, que eu seja protegida para sempre das influências que me impedem fazer a vontade do nosso Criador. Assim seja, eu dou graças a Deus, damos graças a Deus, aos mestres ascensionados, ao comando Ashtar, aos anjos e arcanjos e a todos os demais que têm participado nesta cura e elevação contínua de meu ser. Sela. Santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. Vamos lá, gente, a grande invocação, para quem sabe, para quem não conhece, conhece agora. Vamos lá, que do ponto de luz da mente de Deus possa fluir a luz da mente dos homens e que a luz desça à terra. Que do ponto de amor no coração de Deus possa fluir amor no coração dos homens, que Cristo volte à terra. Que do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, guie o propósito das pequenas vontades dos homens, propósitos que os mestres conhecem e servem. Que do centro a que chamamos a raça dos homens, se cumpra-se o plano de amor e luz, e mure-se a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleça o plano divino sobre a terra hoje e por toda a eternidade. Amém. Em Lakesh, a centelha divina em mim saúda a centelha divina em ti. E é isso, gente. Vamos agora
ter lá decretos de proteção do Arcanjo Miguel. Vamos lá? Qualquer dia desse eu vou dar uma palestra sobre por que existem pessoas abusadas. Por que existem pessoas que obviamente elas são monitoradas, elas são motivadas pela própria frustração. São pessoas altamente frustradas, mal amadas, pessoas com distúrbios energéticos muito fortes, patologias muito graves, que não se dão bem na vida e têm raiva de quem se dá. Tá? Então tá explicado, tá? Malemar, resumidamente, por que essas pessoas são tão abusadas assim. Eles acham que a gente é aquele tipo, né? Tô escandalizando. Não, não é. Aqui é mais embaixo o negócio, não é. Aqui não tem tão inocente assim, não. Na escola que você estudou, eu fui expulsa, meu amigo. De tão esperta que eu fui. Então, não achem, tá? É lógico, com todo o perdão de quem tá participando, pode não estar entendendo nada, quem tá assistindo pela gravação, é que infelizmente o nosso chat, ele é aberto, o Justin TV, ele tem esse erro, ainda tem muito que melhorar, a gente tá aí sempre dando dica pro Justin TV melhorar enquanto a isso, tá? Mas enquanto não melhora, de vez em quando vem os engraçadinhos, sabe, assim, sabe aqueles que acabam de sair do Disque Sexo, sabe? Tá, desculpe até falar francamente, entende? Somos todos adultos, não é verdade? Esse trabalho não é pra criança, então a gente tem que falar abertamente. Então, essas pessoas, elas é que nem ela sair lá da zona franca de Manaus, né, entendeu, né? E ir para uma igreja. É a mesma coisa. Então eles acham que estão fazendo bonito, eles acham, né, eles querem saciar. Só que eles não estão sendo bem-sucedidos. Eles ficam loucos da vida porque a gente não dá atenção a eles. A gente não faz o joguinho deles barato, você tá entendendo? Então, é onde a gente pega eles, entendeu? É o tal negócio, sabe? Mal sabe eles o computador deles. Principalmente, tá? De um tal aí, que usa até o nome de um artista, muito amigo meu, por sinal, um cara, respeitado, muito brincalhão, por sinal. Quer dizer, ele tá sendo processado, ele nem sabe, por estar usando indevidamente o nome dele. Que ele usa o nome dele mesmo, entende? Então, ele tá sendo processado, ele nem sabe disso. Obviamente, vai chegar depois o processo na casa dele, né? Tá? E as pessoas, elas acham que enganam as pessoas e não é por aí, sabe, gente? Eu acho que nessa vida, a gente engana a si próprio. Só a gente é capaz de enganar a gente mesmo, porque ninguém é propriamente enganável. Só se permitir. Porque a nossa alma, ela dá aqueles estralos, ela dá aqueles cliques, sabe? Assim, olha, isso é assim, olha, isso é assado. Então, na verdade, o nosso trabalho, ele vai ensinar você a enxergar melhor e a ter uma noção. Porque na vida real, não tem a trilha sonora para avisar, né, dos momentos dramáticos do filme, não é verdade, tá? E a vida não é um filme, né? A vida real, ela exige muito da gente, nós não somos atores, né? Então, não é um videogame, é algo muito sério. E tem, infelizmente, muita gente que desperdiça o tempo aqui no planeta Terra. Desperdiça, né? E ainda tenta desperdiçar o tempo de outras pessoas, como tentam fazer com a gente, mas a gente não deixa de jeito nenhum, não é verdade? A gente não permite de jeito nenhum. Porque o nosso trabalho é muito sério, não é brincadeira, tá? Não é porque a gente promove esse trabalho gratuitamente que a gente não tem valor, pelo contrário. Da mesma forma, não é porque Deus nos dá o ar que a gente respira gratuitamente, a água que a gente bebe gratuitamente, tá? O solo fértil que a gente constantemente está colhendo os vegetais para usufruir, para saciar a nossa fome, tá certo? Não é porque vem de graça que nós não vamos valorizar. Eu sei que muitos por aí jogam lixo. Então, na verdade, o que esses seres humanos, tá certo? Que estão momentaneamente doentes da cabeça, tá? Estão inconscientes, estão sendo monitorados até por forças destrutivas muito grandes, tá? O que esses seres humanos, infelizmente, estão fazendo é fazendo exatamente isso. Tentando sujar algo de maravilhoso. Só que eles não conseguem, a frustração maior deles é essa, eles não conseguem nos atingir. Tá? O nosso trabalho, quando eu vim para o planeta Terra, nessa encarnação, nessa vida, eu vim preparada. Eu vim preparada contra esses maus feitores. Então a mim não me abala, a mim não me choca, pelo contrário.
Se eu quiser chocá-los, eu consigo. Porque é assim que a gente dá nó na cabeça das pessoas. Tá certo, gente? E é mais ou menos por aí. Quem quer aparecer, vai aparecer mesmo, tá bom? Só que de forma não esperada por essa própria pessoa, tudo bem? Bom, gente, completando a nossa limpeza energética de hoje, tá? Nós vamos finalmente selar, tá? Obviamente já expulsamos, né? Todos os males, né? Firmamos com a nossa afirmação, sincronizamos na frequência da luz, obviamente, tá? Então, a vida real é essa, gente. Vamos lá? Decreto de proteção para poder fazer o selo, tá bom? Vamos lá? Em nome da amada, poderosa e triunfante presença de Deus, eu sou em mim, do meu bem-amado Santo Cristo pessoal e do Santo Cristo pessoal de todos os homens, do amado Arcanjo Miguel e fé e das suas legiões de anjos do relâmpago azul, do amado Lanelo, de todo espírito da grande fraternidade branca, da mãe do mundo e da vida elemental dos reinos do fogo, do ar, da água e da terra, eu decreto. Eu sou Miguel, 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 de pé na sua chama. Eu sou Miguel, 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 pelo nome de Deus, eu sou. Eu sou Miguel, 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 no ardor da sua fé. Eu sou Miguel, 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 seu querido poder e amor. Eu sou Miguel, 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 sujeito à luz e amor. Eu sou Miguel, 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 a fé prometo defender. Eu sou Miguel, 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 dos homens luz venho alistar. Eu sou Miguel, 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 ser das Américas defensor. Eu sou Miguel, 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 escudo da fé, tenho comigo. Eu sou Miguel, 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 seu anel e espada também trago. Eu sou Miguel, 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 minha armadura é seu amor. Eu sou Miguel, 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 por tua espada defendido, por sua espada defendido. Eu sou Miguel, 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 o comandante do Senhor. Eu sou Miguel, 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 suas legiões descem agora. Eu sou Miguel, 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 filhos da luz, vem defender. Em nome da amada, poderosa e triunfante presença de Deus, eu sou em mim, do meu bem-amado Santo Cristo pessoal e do Santo Cristo pessoal de todos os homens, do amado Arcanjo Miguel e fé, e das suas legiões de anjos do relâmpago azul, do amado Lanelo, de todo espírito da grande fraternidade branca da mãe do mundo, e da vida elemental dos reinos do fogo, do ar, da água e da terra, eu decreto. São Miguel, eu chamo por ti, com tua espada de fogo azul, liberta-me agora. De divino poder e proteção, vem encher o meu mundo sobre o meu ser, desfralda a tua bandeira da fé, raio azul transcendente na minha alma, faísca, a graça de Deus dá-me cura e fulgor. São Miguel, eu amo-te sim, com tua imensa fé inunda meu ser. De divino poder, proteção, vem encher o meu mundo sobre o meu ser, desfralda a tua bandeira da fé, raio azul transcendente na minha alma, faísca, a graça de Deus dá-me cura e fulgor. São Miguel, e legiões de azul, venham selar-me e manter-me fiel e leal. De divino poder e proteção, vem encher o meu mundo sobre o meu ser. Desfralda a tua bandeira da fé, raio azul transcendente na minha alma, faísca, a graça de Deus dá-me cura e fulgor. Por tua chama azul eu sou saturado, abençoado da armadura azul de Miguel, eu sou agora revestido. Por tua chama azul eu sou saturado, abençoado da armadura azul de Miguel, eu sou agora revestido. Por tua chama azul eu sou saturado, abençoado da armadura azul de Miguel, eu sou agora revestido. São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel acima, São Miguel abaixo. São Miguel, onde quer que eu vá, eu sou o seu amor, o protege aqui, eu sou o seu amor, o protege aqui, eu sou o seu amor, o protege aqui. Decreto amada Astreia, preâmbulo do raio rubi, em nome do eu sou que eu sou, Elohim, San Germain, Pórcia, Gurumá, Lanelo, Padma, Sambhava, Kuan-Yin, e os 5 Budas de Ani, em nome do eu sou que eu sou, Sanat Kumara, Gautama Buda, Senhor Maitreya, Jesus Cristo, Om Varokana, Akshobhya, Radhana, Sambhava, Mitaba, Amogajiri, Vajra, Sattva, Om. Em nome da amada, poderosa e triunfante presença de Deus, eu sou em mim, da poderosa presença do eu sou e do Santo Cristo pessoal dos guardiões da chama, dos portadores da luz do mundo e de todos que estão destinados a ascender nesta vida pelo poder magnético do fogo sagrado investido na chama trina que arde no meu coração. Eu invoco os amados e poderosos Astreia e Pureza, Arcanjo Gabriel e Esperança, o amado Serapis Bey e os serafins e querubins de Deus, o amado Lanelo, todo espírito da grande fraternidade branca, da mãe do mundo e da vida elemental do fogo, do ar, da água e da terra, para que coloque os seus anéis e espadas cósmicos de chama azul dentro, através e em torno dos meus 4 corpos inferiores, dos meus 5 eletrônicos, dos meus chakras do coração e de todos os meus chakras, de toda a minha consciência, do meu ser e do meu mundo. Desprende-me e liberta-me, desprende-me e liberta-me, desprende-me e liberta-me de tudo que está abaixo da perfeição divina e do cumprimento do meu plano divino.
Ó amadas treca, pureza de Deus apareça aqui, à vista de todos, vontade divina resplandecente, anel espada de azul fulgor. Vem, responde ao meu chamado, envolve a todos em teu anel, anel espada de azul fulgor, brilhem, elevem e enche de luz. Libertas a vida do que é insensato, caem os fados, elevam-se as almas até os seus braços de amor infinito, que brilham de misericórdia no céu. Vem, responde ao meu chamado, envolve a todos em teu anel, anel espada de azul fulgor, brilhem, elevam e enche de luz. Anel e espada da estreia, fulgurem agora, resplendor branco-azul, purifica meu ser, levando contigo o medo e a dúvida, revelas a fé e a boa vontade. Vem, responde ao meu chamado, envolve a todos em teu anel, anel espada azul fulgor, brilhem, elevam e enche de luz. Ó amada estreia, a pureza de Deus apareça aqui, à vista de todos, vontade divina, resplandecente, anel espada azul fulgor. Vem, responde ao meu chamado, envolve a todos em teu anel, anel espada azul fulgor, aos jovens elevam e enche de luz. Libertas a vida do que é insensato, caem os fados, elevam-se as almas até os seus braços, de amor infinito que brilham de misericórdia no céu. Vem, responde ao meu chamado, envolve a todos em teu anel, anel espada azul fulgor, aos jovens elevam e enche de luz. Anel e espada das trevas, fulgurem agora, resplendor branco-azul, purifica meu ser, levando contigo o medo e a dúvida, revelas a fé e a boa vontade. Vem, responde ao meu chamado, envolve a todos em teu anel, anel espada azul fulgor, aos jovens elevam e enche de luz. Ó amada estreia, que a pureza de Deus apareça aqui à vista de todos, vontade divina resplandecente, anel espada azul fulgor. Vem, responde ao meu chamado, envolve a todos em teu anel, anel espada azul fulgor, aos homens elevam e enche de luz. Libertas a vida do que é insensato, caem os fados, elevem-se as almas até os seus braços de amor infinito, que brilham de misericórdia no céu. Vem, responde ao meu chamado, envolve a todos em teu anel, anel espada azul fulgor, brilhem, elevam e enche de luz. Anel e espada das trevas, fulgurem agora, resplendor branco-azul, purifica meu ser, levando contigo o medo e a dúvida, revelas a fé e a boa vontade. Vem, responde ao meu chamado, envolve a todos em teu anel, anel espada azul fulgor, aos homens eleva e enche de luz. E com toda a fé eu aceito conscientemente que isso se manifeste, que se manifeste, que se manifeste. E com toda a fé aceito conscientemente que isso se manifeste, que se manifeste, que se manifeste. E com toda a fé aceito conscientemente que isso se manifeste, que se manifeste, que se manifeste. Aqui e agora com pleno poder, eternamente mantido onipotentemente, ativo e em contínua expansão, abrangendo o mundo inteiro até que todos tenham ascendido totalmente na luz e sejam livres. Amado eu sou, amado eu sou, amado eu sou. Graças a Deus. Gente, eu gostaria de comunicar o seguinte aqui. As pessoas têm que levar a sério uma situação. A luz, ela ilumina. A luz, ela é luz para iluminar as trevas. Seja ela qual for, esteja ela onde estiver. Tá? Sempre. A luz é para iluminar as trevas. Tá certo? Então, a administração dessa luz é essencial. Justamente para não perder o foco da luz, não perder a luz, não perder a iluminação. Tá? E o nosso trabalho, dentre outras funções, ele tem essa função. Tá? Fazer você perceber como é que você vai usar a tua luz. E de que forma? Na prática, porque nosso trabalho é prática. Tá? Como sempre, tá? É sempre prática. Tá bom? Bom, apesar de nós não vamos hoje dedicar, tá, o finalzinho agora para o encontro esotérico, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Antes de perguntar, eu gostaria de fazer uma propagandazinha aqui, tá? Do blog do Rui Manuel, que começou a canalizar a partir, graças a Deus, né? Vamos dizer assim, o nosso trabalho serviu para fazer ele florescer, vamos dizer assim, tá? Então era algo que já estava premeditado já na vida dele, tá destinado na vida dele, mas estava bloqueado. E de repente nosso trabalho ajudou ele a desbloquear. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Vou deixar o endereço aqui do blog dele, vale a pena você conferir, tá? As maravilhas que esse moço tem. Esse moço de apenas 19 anos, tá bom? Meu filhotinho agora, né, tá? Né? Tá passando aqui para a humanidade também de forma gratuita, tá bom? http://mundosinternos.blogspot.com, tá bom? É lá no blog do Google, certo, gente? Vou repetir, http://, né, mundosinternos.blogspot.com, tá bom? E é isso aí. Bom, alguém tem alguma pergunta?
Ixi, cortou, né? Deixa eu ver se eu consigo. HTTP, opa. HTTP, mundos internos. Ponto. blogspot.com. Pronto, tá aqui, ó, gente. Pra quem tiver alguma dúvida, tá? É só clicar aqui e conferir a obra, tá? A maravilha aqui, que realmente faz a gente reflexionar sobre muitos assuntos, tá bom? Bom, é isso aí, gente. Mais alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Eu vou dar 1 minuto apenas pra gente poder finalizar, então, por hoje. Tá certo? Engraçado, né? Que no mundo das impressões, o mal ele nunca vem acompanhado, não é verdade? O tratante, né? Nunca vem acompanhado. Sempre vem. Isso vocês vão ver, tá? No Gnose, também no nosso curso. Vocês vão ver sempre uma cena. Sempre tem uma cena acompanhada com aquela doença. É verdade, gente. Tá? Com aquilo que tem uma vida, porque eles estão alimentando aquilo, né? Então eles sustentam aquilo porque eles acreditam naquilo. Aí, engraçado, sempre tem alguém, né? Normalmente que vem em grupo, né? Tentar atacar. Aí, atacar, tipo, mostrando, impondo a verdade deles, porque eles não aceitam Deus, né? Então eles não querem Deus, eles querem continuar nas trevas. Aí eles vêm impor, né? O quanto é bom pra eles, tal coisa e tal, aquela coisa toda. Aí tenta incluir a gente na doença deles, não é verdade? Né? Aí o que acontece? De repente, sempre tem alguém depois pra assistir. O assistente que vai focar, ele não vai focar no nosso trabalho, ele vai focar neles. Porque ele faz parte do mundo deles, não do nosso. Ele não está interessado no nosso trabalho, está interessado, ele veio que nem mosca, né? Engraçado, né? Vocês vão ver isso muito. Olha, o mestre Samuel Almeor, ele já falava sobre isso. E olha, é engraçado a gente notar isso, gente. Pra nós, né, que a gente estudou e tudo, a gente vê isso acontecer ali ao vivo, é muito interessante. É um estudo, é a base para um estudo. Viu, Rui? Isso é a base de um estudo, hein? É fantástico, fantástico, fantástico. E aí, a gente nota que tem pessoas que elas vão se impressionar, é claro, né? Eles estão dando vida entre 2 ou mais pessoas, né? Tá? Da mesma forma que estiverem falando o nome de Jesus, né? O diabo também se manifesta dessa forma, infelizmente, é verdade, tá? E aí, vai sempre chamar alguém, porque eles querem atuar. Vai chamar alguém que está lá preso nas impressões também para se chocar. E vai se sentir chocado. Quer dizer, aí eles acabam, ou seja, sentindo satisfeitos porque conseguiu pelo menos um chocar. Gente, é muito engraçado. Eu tô aqui lendo, né? E é muito engraçado isso, hein? É impressionante. É uma coisa assim, fantástica, sabe? Como o ser humano, ele tem certas capacidades, né? Pro mal, e não tem gás pra fazer as coisas, até pra melhorar a vida dele, né? Ou dela, no caso, né? E é mais ou menos assim. Tá, gente? Então é isso. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, Rui. Vou ler agora, tá? Eu tava lendo lá em cima, menino. Nossa, rachando o bico, como dizem, né? É verdade. Eu li um pouco de um livro do Samael Aumeor. Acho que era a educação fundamental. Tem uma coisa que eu me lembrei enquanto os estudantes não saberem por que vão para a escola, o Matrix onde estão. É verdade. E lembrei de um videoclipe muito bom do filme de The Wall, The Pink Floyd, que fala também sobre isso, né? Pra você ver, eles estão no Matrix. E é engraçado que todas as vezes que a gente estiver fazendo isso é fatal, isso é pra todo mundo. Todo mundo, sem exceção. Tá? Todos nós. Isso cabe a todo mundo mesmo que tiver, tá? Saindo de Matrix, vamos dizer assim, prestes a sair de um estado de ilusão. Vai haver represária, sim, faz parte. Óbvio.
acontecer umas barreiras, você tem que ultrapassar essa barreira. Para isso, você tem que estar preparado. Você está preparado? Aprende com a Moá aqui. Não é verdade? Mostra o Matrix dos estudantes e dos professores. É muito bom. Fantástico, gente. Olha, cabe aqui o filme The Wall, de Pink Floyd, né? Interessante, hein? Cabe aqui a indicação do Rui, tá certo? Fantástico, hein, gente? Beleza, tá? Hoje foi extremamente proveitoso. Adorei a limpeza energética de hoje. Maravilhoso. Tem mais alguma coisa? Olha, ele já deu aqui, ó. Tem um clipe aqui, olha. Ele já passou aqui pra gente, já pra facilitar. Tá? As pessoas já podem clicar e já ver o que é mais do mundinho Matrix. Já começar a estudar sobre o gnose, tá certo, gente? Tá? Porque a vida eterna, ela não tem nada a ver com a teoria, sim a prática. Nós vivemos o nosso inferno, o nosso céu aqui e agora. E a gente colhe o que a gente planta, não é verdade? Não adianta a gente achar que profanando o trabalho de outra pessoa, então, profanando uma igreja, né? Uma religião, não é verdade? Tá? Tem pessoas que vão lá, acham que, tipo assim, não tem fé nenhuma, vão lá, deixam o cocô de cachorro em frente a vamos dizer assim, uma estátua, né, católica, acham que estão fazendo uma boa coisa, estão agredindo. Isso daí vai voltar, volta, porque amanhã ou depois a pessoa, ela tá mais evoluída, olha, hein, olha, presta atenção, amanhã ou depois aquela pessoa evolui, não é mais aquilo, não é mais aquela pessoa que permite que o cachorro vá lá cagar ali, ou então até, né, não é mais aquela pessoa que joga fogo no mendigo, entende? Tá? A gente já falou sobre uma terça-feira aqui, né, sobre isso, tá? Então ela evoluiu, porque o caminho de todos nós é evoluir, sair desse Matrix, na verdade. A gente não vai ser bicho do mato até, enfim, bicho do mato, mal dizer, né, bicho da selva de pedra eternamente. Então, a própria chamariz da gente vai colaborando para que haja conscientização e o arrependimento. Aí a pessoa vai pensar, puxa vida, né? E pode durar isso encarnações e encarnações. Aí a pessoa vai pensar assim, puxa vida, caramba, né? Pô, hoje, né? Puxa, hoje eu tô com um negócio assim legal, né? Construí aqui uma arte, tão, né? Fazendo cocô aqui na minha arte aqui, né? Poxa, eu não mereço isso. Vai saber o que já fez lá. É ou não é? Tá? Então é mais ou menos assim, gente. Tá certo? Então, a gente tem que saber passar por essas coisas, pra não reter e nunca fazer. Tá? Eu, graças a Deus, tenho consciência de que eu nunca fiz isso. Nem nas minhas outras vidas. Tenho consciência. Senão, jamais eu teria competência, tá, de estar no meu trabalho de hoje. Tá certo? Graças a Deus não tenho vaidade, não cresço o olho em nada de ninguém. Pelo contrário, o que eu puder fazer para a pessoa usufruir cada vez mais do bem dela, das coisas dela, vou fazer. Sem interesse nenhum, sem querer partilhar. Entendeu? Então, isso tudo, gente, se ganha quando a gente vai manifestando, tá? Ao próximo aquilo que a gente quer que volte para nós. Então, quando o indivíduo ganha consciência disso, ele ganha posse de si mesmo. Ele não fica mais à mercê. Então, da mesma forma que Jesus não tinha um pecado e foi atentado pelo Satanás, vai saber as loucuras que Satanás falava no ouvido dele, não é verdade? Da mesma forma, isso é de praxe acontecer, tá? Com todo mundo que estiver saindo de Matrix. Tá certo? Então vamos lá? E é isso, gente. Obrigado a todos vocês. Com muito carinho, eu vos deixo agora com um forte abraço no vosso coração. Tá bom? Esteja no nível intelectual onde você, né, tiver. Tá certo? E é isso, gente. Um abração a todos vocês. Fiquem ligados na luz. Um excelente dia. Fica com Deus aí. Tá bom? Tchau, tchau, gente.